amada igreja? Amém. Graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui, juntamente com os irmãos, de um dia tão especial que é o Dia Nacional da Escola Dominical. Não podemos estar aqui nessa manhã, porque eu estava em um compromisso de um evento que eu fui convidado já, de uma forma antecipada, o pastor até estava ciente, eu estava falando também com o pastor Fábio também. Foi, na verdade, uma palestra estilo pergunta e resposta. Você tendo uma mesa juntamente com outro pastor, né? Aquele estilo, aquele programa do Silvio Santos, todos contra um, que a gente ficou de 9h30 até quase 11 horas, só respondendo perguntas. Essa brincadeira aí, acho que chegou às 40 perguntas, se eu não estiver exagerando, porque era muita pergunta. Até fugiu do assunto, mas enfim, mas foi bênção, né? E glória a Deus, e Deus assim foi glorificado. Então, agradeço a Escola Dominical também, que eu sei que o Carabi ganhou um destaque, né? Então, obrigado aí pelo esse reconhecimento, que é algo que tanto eu e a Diaconisa Carolina incentiva a ele, né? O ensino da Palavra de Deus, e a Escola Dominical é base para isso, né? Se hoje a gente trabalha com essa questão de pregação e ensino, é Escola Dominical. Sem Escola Dominical, o crente não é nada, né? Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. É uma passagem bíblica bem conhecida, né? Eu quero nessa noite, pela permissão do Espírito Santo, né, na sua autoridade, pregar essa palavra. O Espírito Santo falando muito no meu coração. Então, vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu tenho certeza que alguns aqui, que é leitor de Bíblia, que é frequentador de escola dominical, já vai logo pimba, lembrar essa passagem bíblica. Segundo livro de Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. E nessa noite, permita-me dar um título para essa mensagem. O que podemos aprender em segundo livro de Reis, capítulo 6, de 1 ao 7. Há ensinamentos espirituais interessantes sobre esse texto bíblico. É pequeno, mas a gente pode crescer diante do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 6, do 1 ao 7. Todos acharam? Diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar é que habitamos diante da tua face nos é estreito. Em algumas versões diz pequeno. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, de cada um de nós, uma viga, e façamos ali o lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, disse: Ai, meu senhor, por que era emprestado? E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. Em outras versões diz flutuar. E disse: Levantai-o. E ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Podemos assentar, em nome de Jesus. Antes nós ministrarmos a palavra do nosso Deus, quero apresentar essa obra aqui, que apresentamos mês passado, o pastor Rodrigo Cruz esteve lá na CPDMEC Story, tá? Fé e Sociedade, apontamentos teológicos. Essa obra aqui, eu participei com o autor, juntamente com outros autores, né? E tratamos sobre assuntos relacionados à fé cristã e os assuntos da sociedade. Exemplo, saúde mental, tem um autor que trata sobre isso. Marxismo cultural, que é uma coisa muito presente, tá? Inclusive, o organizador dessa obra, ele está desse assunto. A questão da educação fundamental, eu tratei acerca da reforma protestante e a contribuição na educação, né? Tem também a questão sobre a arte e evangelho e outros assuntos que agora de cabeça não lembro. Mas quem quiser, só tem apenas 10 exemplares, R$40, preço proporcional, nos procura pós-culto, ok? E lembrando, 18 de outubro, segundo aniversário, Ministério dos Amigos, tá? Então, homens aí, vamos mobilizar, tá? Nosso segundo aniversário, a Camila já vai ser caminhado para fazer, então, não esqueça dessa data, 18 de outubro, é o segundo aniversário do Ministério dos Homens, amém? Muito bem. No livro de Reis, tanto o primeiro e o segundo, é um livro que é uma narrativa bíblica que fala sobre o período da monarquia da nação de Israel, que começou lá em Samuel, com Saul, depois Davi, e o livro de Reis, tanto o primeiro e o segundo,
começa a narrar Salomão e depois a divisão dos reinos. A gente sabe que após a morte de Salomão, a divisão do reino começou a enfraquecer no aspecto econômico e político a nação israelita. Que no período de Davi e Salomão, Israel era o topo do mundo daquela época. Mas após essa divisão do reino, trouxe o enfraquecimento. E nessas narrativas, né, da divisão do reino norte e reino sul, a gente começa a ver reis que na qual abandonavam o Senhor. O reino norte, que é chamado reino de Israel, capital de Samaria, foi o reino que na qual totalmente fizeram apostasia ao Senhor. Trocaram Deus por outros deuses. Já o reino sul, que é o reino de Judá, alguns reis buscavam e colocavam Deus em primeiro lugar. Mas a outra questão também, no livro de Reis, tanto o primeiro e o segundo, é o ministério do profetismo, os profetas, Elias e Eliseu, queremos falar nessa noite. Eliseu, que é o substituto do profeta Elias, é interessante que Reis trata algumas questões milagrosas, como Deus usava ele de uma forma extraordinária e sobrenatural. E nesse capítulo aqui, nos fala sobre os filhos de profeta, que na qual a Bíblia não é em detalhe como surgiu, né? Mas o primeiro episódio que surge os filhos de profetas, conhecido como escola de profeta, é lá no primeiro livro de Samuel. Quando Samuel começa seu ministério de profeta, sacerdote, juiz, a escola de profetas estava ali, presente ali. Tanto é que Saul teve contato com esse pessoal ali diante, aquela narrativa bíblica, que é experiências sobrenaturais ali. Então, alguns falam que Samuel foi o fundador, não há uma questão unânime dessa questão toda. Todavia, os filhos de profetas estavam ali, que eram pessoas vocacionadas ali, sendo preparadas para trabalhar também do ministério do profetismo. E tinha que ter alguém de uma referência. E naquele momento era Eliseu. E nesse episódio nos fala que os profetas, ou melhor, os filhos dos profetas, eles olharam para a localidade aonde se reuniam, aonde se focavam, ou seja, provavelmente estava tendo crescimento numérico de pessoas ali vocacionadas, sendo preparadas para o serviço do Senhor. E na qual eles juntos, eles viram a situação, a necessidade, e olharam também um lugar de solução, que seria o Jordão. Tá? Mas, mediante essa questão todas, eles começam a falar com o seu mentor, seu orientador, que é o profeta Eliseu. E aí no versículo 1 diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Por que eu quero destacar aqui esse versículo 1? O profeta do Antigo Testamento, ele literalmente representava Deus. O profeta do Antigo Testamento, quando Deus levantava, chamava ele, era algo que o Senhor mandava. Não era simplesmente dizer que era profeta, mas fazia segundo as suas vontades. Não. O profeta do Antigo Testamento era chamado por Deus para executar as mensagens do Senhor. Por essa razão, quando Samuel vai na casa de Jessé, qual é a pergunta de Jessé? É de paz sua vinda? Porque sabia que era profeta. Ou seja, se o profeta bater nessa porta dessa igreja, se prepare, vem uma mensagem da parte de Deus. Eu brinco com meus alunos, para quem não sabe, eu sou professor de teologia, eu brinco com meus alunos, se a gente está aqui diante da aula, e um profeta do Antigo Testamento bater na porta, se prepare, vai vir a mensagem, começando por mim. Você vai ser para mim, e vai ser mensagem dura, com certeza. Então o profeta do Antigo Testamento era literalmente Deus ali presente. Então, quando os filhos dos profetas vão a Eliseu e falam com eles, o que nos ensinam? Estão indo a pessoa certa para buscar uma orientação. Ou seja, era o próprio Deus ali presente na vida de Eliseu que eles poderiam o quê? Buscar. E que nós podemos extrair isso? Em nossa vida cristã, em todo momento em nossas vidas, nós precisamos, sabe o quê? Buscar sempre a presença de Deus. Precisamos sempre buscar sempre a face do Senhor. E é interessante que no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 1, diz o seguinte:
buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua força continuamente. Buscar a presença de Deus não é apenas um dia. Eu estou aqui na igreja, busquei, louvei o Senhor com os irmãos, mas chega a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, esquece do Senhor. Não. Buscar ao Senhor tem que ser o quê? Todos os dias da minha vida. Nós temos que buscar o Senhor sempre. Não é alguns dias, não é alguns meses, não é alguns anos. Às vezes a pessoa fala, antigamente eu buscava a Deus, eu fazia isso, mas e hoje? Não. Buscar ao Senhor é todos os dias da minha vida, seja jovem, adolescente, criança, adulto, menor de idade, é sempre buscando a face do Senhor, nosso Deus. No profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Quando eles viram a situação e viram a solução, a quem eles foram recorrer? Eliseu, que era representante de Deus. E nós temos o nosso Deus, mediante o Espírito Santo em nossas vidas, que nós podemos buscar sempre, em qualquer lugar. Olha que coisa interessante. Lá, a dispensação da manifestação do Espírito Santo era por medida. Mas nós vivemos na dispensação, mediante o Espírito Santo que foi derramado. Ou seja, pode ser aqui, em sua casa, em seu trabalho, em seu lazer, em qualquer lugar, você pode buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus em sua vida. Seguindo aqui, versículo 3. E disse um dos filhos dos profetas: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Ou seja, se nós aprendemos que devemos buscar a face de Deus, nós precisamos também, sabe o quê? Manter a presença dele em nossas vidas. E é interessante que no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14, Deus falando para Moisés da seguinte forma: disse o povo do Senhor: irás a minha presença contigo, para te fazer descansar. É interessante que eles pediram conselho a Eliseu. Eliseu deu uma palavra. Depois eles perguntaram: Eliseu, pode ir conosco? Eliseu falou: eu irei. Ou seja, agora ele representando Deus, falando: eu irei. E nós, como igreja do Senhor, nós estamos aqui na terra por causa de Cristo. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus por causa de Cristo. Se a escola dominical hoje está comemorando esse aniversário e realizando maravilhas, é por causa do Senhor. Amados, se Cristo não tiver em nossas vidas, não somos nada. O próprio Senhor falou: sem mim, nada podeis fazer. Porque nós precisamos do Senhor. E Moisés, nesse episódio, falou: Senhor, nós iremos sem a tua presença. E Deus dá uma resposta a ele: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. A segurança dos filhos dos profetas, sabe quem era? Eliseu. Era Eliseu. E com certeza ficaram alegres: o nosso mestre, o nosso professor, ele vai conosco, vai lá, a gente vai construir aqui a nossa escola de profetas, mas ele vai lá conosco, não é aquela tipo de pessoa que só manda, vai. Não, Eliseu ia lá, ia junto, ia lá ajudar. Eles se sentiram seguros. Amados, quando nós temos a presença de Deus em nossa vida, há uma segurança máxima em nós. Quem tem essa convicção pode dizer, como o Salmista 91, o quê?
aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, ou seja, Ele é a minha fortaleza. Por quê? Porque a presença dEle está fixada, firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Além de buscar a Deus em todo momento, ter a presença, manter a presença de Cristo em nós. É isso que Jesus prometeu. Antes de Jesus subir aos céus, Mateus 28, 20, parte B. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Antes de eleição, vem a politicagem. Prometo eu fazer isso, volta em mim. Né? Aí vem aquelas propagandas, televisão, na rádio, e assim vai. Ou na rua, né? Aí vem aquela carruagem, aquela bandeira. Ai, Jesus, só a graça. Né? Mas faz parte. Aí faz promessa, folheto e assim vai. Né? Faz parte, enfim. Mas vem, cabe a eleição, some. 99% dos políticos é assim. Faz, promete, te pega no colo, depois some. Mas Cristo não. Quando Ele fala, Ele cumpre. E digo mais, mesmo na sua infidelidade, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E a presença dEle é uma palavra fiel. Pode ser todos os dias, todos os anos, ou seja, até a consumação do século. Ou seja, em séculos e séculos e anos, a presença de Cristo sempre irá permanecer sobre a sua igreja. É por isso que o povo de Deus é diferente. Porque tem essa atmosfera que é a presença do Espírito Santo. O mundo não tem, porque o mundo jaz do maligno. O mundo já nas trevas, afastado de Deus. Mas a igreja tem essa atmosfera, essa comunhão que em Cristo Jesus nós temos. É a presença de Deus. Você pode viajar para onde você for. Está firmado em Cristo? Tem a presença do Senhor. Ah, você está enfermo, mas você tem a presença do Senhor lá no seu leito. Ah, você está no seu trabalho, saiba, a presença do Senhor irá acompanhar você. Ah, você está em casa no lazer, saiba, a presença do Senhor irá acompanhar a sua vida, porque a presença de Deus acompanha o povo de Deus, o povo lavado, remido pelo seu sangue. Glória a Deus. Vamos para o versículo 5, 6. Diz assim: e sucedeu o quê? Derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou, disse: ai, meu senhor, por que era emprestado? E disse o homem de Deus: onde caiu? Até aqui. Olha que coisa, né? Estava ali, preparando, né? O lugar, a escola do profeta ali, estendendo a tenda, estava ali. De repente o ferro caiu. Aí começa aquela lamentação. Ai, meu senhor, era emprestado, não era meu. E agora? O fulano emprestou, esperando de volta, mas eu perdi. Não tenho dinheiro para pagar, e agora? Acredito eu que já aconteceu algo parecido, né? Contigo, né? Ih, era de fulano, e agora? Vai ter que pagar outro, não tenho condição. Como é que eu vou falar com fulano? Eu vou ter que ligar fulano, e agora? Sabe o que podemos aprender nesse texto aqui? Fará o profeta Eliseu das dificuldades. O profeta Elias, só lembrando, ele era o quê? Representava o próprio Deus. Então eles foram a pessoa certa para falar da dificuldade. Olha interessante o Salmo 123, verso 4. A nossa alma está, sob modo, farta da zombaria. A gente sabe que o livro de Salmos
é um dos livros da Bíblia que expressa sentimentos e emoções das pessoas para Deus. Seja era adoração, ou seja, é de uma forma abatida ou depreciativa. Ou seja, Deus, eu estou triste, Deus, eu estou abatido, Deus, estou preocupado, e outras coisas mais que você possa imaginar. E o Salmo 23 é isso. É um salmo de oração de uma pessoa que está com depressão. Mas está falando para quem? Para Deus. Está expressando seus sentimentos para Deus, suas dores. Ele não está expondo as suas dores nas redes sociais. Não está. Ele não está expondo os seus sentimentos, e permite usar esse exemplo aqui, a torcida do Flamengo. Não estou depreciando. Estou usando esse exemplo porque é a maior torcida do Brasil, correto? Não quero não, sem arrumar treta aqui. Não. Ou seja, as pessoas sabem das suas dores, das suas dificuldades, dos seus problemas, e para Deus. Mas é para Deus. Os profetas, ou melhor, os filhos dos profetas, quando viram a dificuldade, o ferro caiu, e agora? Saiu, meu Senhor, e agora? O ferro não era meu, era emprestado, e agora? Como é que eu posso restituir? Nem tem condição. Os olhos sem minhas palavras. Mas deixa eu falar a dificuldade para o profeta. Qual é a tua dificuldade? Ah, pastor, é muitas. Ah, ok. Dessas muitas mesmo que agora a sua cabeça... Né? Ela fez agora um check-up aqui. Dessas muitas? Para quem você está falando? É claro que, eu não estou aqui, abre um parênteses, não estou falando que você não possa abrir com pessoas de confiança. Fecha parênteses, não estou falando isso. Mas há momentos, irmãos, que certas coisas só é entre você e Deus. É bom ter pessoas para te ouvir. Mas se quem pode dar a resposta é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. O salmista, quando ele fala a questão das dor, zombaria, eles estão o quê? Está com dor, está com preocupação, depressivo. Ele falou, Senhor, eu estou nesse estado. Às vezes, irmãos, as pessoas podem aparecer aparentemente legal, sorridente, né? Sorriso com gato, e vai. Mas seu coração, seu interior, só Deus sabe. Sendo que é o seguinte, a resposta para os nossos sentimentos, preocupações, dos problemas que esteja enfrentando, a melhor resposta sempre virá do próprio Deus. Porque nós, seres humanos, podemos dar uma boa resposta, mas não sou suficiente. Não, Deus é contigo, Deus abençoe e tal, né? Tentar levantar seu ânimo, mas não é suficiente. Mas Deus, mediante a sua palavra, sempre será suficiente para nossas vidas. É interessante que os discípulos, na Evangelho de Mateus, nos fala que quando veio a tempestade, a quem recorreram? A Jesus. A Bíblia não fala que um ficou discutindo, aí Pedrão, e aí João, vai, você, não, você vacinando, não sei o quê. Não. Não fizeram isso, o texto não mostra isso, né? Mas às vezes acontece, vem problema, porque você é culpado, não, porque não, você não tem sabedoria, aí começa aquela arrumação de uma treta, como diz umas pessoas nas redes sociais. Não, eles foram recorrer a Jesus, Jesus estava dormindo, ali naquele momento, e ali eles falam, mestre, desperta, Senhor, salve-nos, porque nós perecemos. Foi a pessoa certa. Qual é a sua situação? Talvez você possa falar, pastor, já ouvi isso, eu já estou quase careca de ouvir isso. Pois é, mas você está apresentando a Deus, ou você, como sempre diz, Senhor, só tu sabes. Realmente Deus sabe. Mas a oração é a forma que eu falo com Deus. Eu abro meu coração e falo, Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha como é que eu estou aqui. Olha, eu estou abatido, eu estou triste, estou decepcionado. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu fiz esse julgamento. Senhor, eu sou uma pessoa difícil mesmo. Senhor, eu só a tua graça, eu fiz isso. Mas, meu Senhor, eu estou aqui. Um coração aquebrantado, Deus, quero pedir perdão. Senhor, eu sou uma pessoa problemática, eu quero deixar esse problema, eu quero ser bênção. Senhor, olha como é que está a minha vida cristã. Eu sou carnudo mesmo, mas eu quero ser espiritual. Senhor, eu sou um crente problemático, eu tenho uma
preguiça de vir à escola dominical. Senhor, arranca de mim, porque eu quero ser uma bênção para a minha igreja, eu quero ser uma bênção para a minha família. Ah, Senhor, eu sou um péssimo pai, mas me ensina a ser um ótimo pai. Ah, eu sou uma péssima esposa, eu quero ser melhor esposa. Qual é a tua dificuldade? Começa a falar com Deus. Qual é a sua aflição? Começa a confessar o Senhor. Qual é a sua dificuldade? Aquebrante o seu coração para Deus. Os discípulos, os filhos de profeta, melhor dizendo, não discípulos de Eliseu, tiveram dificuldade ali, mas foram a Eliseu. E olha que coisa. E o profeta falou, onde caiu? Né? E eles mostraram. Né? Vamos lá, versículo 6. Olha que diz versículo 6 e 7. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrou-lhe ele lugar. Cortou um pau e lançou ali. E fez nadar o ferro. Ou seja, eu vou me prender a parte A. E disse o homem de Deus, onde caiu? Ou seja, o profeta, ele se interessou para saber onde caiu. E mostra aí, onde caiu? Ele fala, é aqui. Né? Olha o cuidado de Deus por nós. O profeta se interessou para o problema deles. Talvez se fosse outros, né? Ih, caiu. Problema é seu. Se vire, nem conte comigo. Estou saindo de fininho. Algumas pessoas fazem isso. Ih, não, problema, não quero não, já tenho os meus. Se vira, é contigo. Tá? Nem faz menção do meu nome, que eu estou aqui presente. Não estou aqui, quem falou, ó, some. Né? Mas o profeta, ele falou, onde caiu? Ele se interessou. Amados, nosso Deus, ele se importa por nós. Não pensa você, que você está aí sentado, e falando, meu Deus, mais uma semana vem. O ano já está acabando. Eu estou vendo. Ah, eu estou cansado de conversar com minha esposa e tal. Ninguém importa por mim. Deus se importa sim. Deus se importa com as suas preocupações. O profeta, ele se interessou. Onde caiu? Aonde? Aonde caiu? Nessa noite, tenha consciência, você está assistindo, tenha consciência. Deus se importa com você. Deus se importa por cada um de vocês. Pastor, mas é uma coisa pequena, pode ser pequena para você, mas Deus se importa nos mínimos detalhes. Às vezes nós ignoramos, mas Deus se importa conosco, com as nossas preocupações, limitações, nossos desejos. Quem diz que Deus não se preocupa? Tem pessoas que acham que Deus é um ser carrasco. Olha, sério, e só quer ver seus filhos serem punidos. Em outras palavras, tem pessoas que acham que Deus é igual um Zeus da mitologia grega, né? Você errou, você errou, Tem pessoas que acham que Deus é assim, né? Certos irmãos de Cristo. Não, irmãos. A oração do Pai Nosso nos ensina o quê? A forma como Jesus se apresentou. Naquele contexto lá, seja o Antigo ou o Novo Testamento, era uma espécie de uma cerimônia para falar com Deus. Deus é aqui, eu estou aqui. Mas quando Jesus fala a oração do Pai Nosso, Jesus está apresentando Deus como Pai e trazendo um relacionamento de intimidade e dizendo, eu me importo com vocês. Sabe o que é isso? Um Deus soberano, grandioso, poderoso, mas te dá essa intimidade de você chamar de Pai e dizer, eu me importo com você. É dizer, eu me interesso por você. Sabe o que é isso? Porque o Pai, ele se interessa por o verdadeiro Pai. Quer dizer que tem falsos pais por aí. Eu estou falando o verdadeiro Pai. Ele se preocupa, se importa com o seu filho. Tem as suas falhas? Tem, como qualquer ser humano qualquer. Mas, eu estou falando da essência. Ele se importa, ele se interessa
por eu sou filho. E mesmo o filho sendo desobediente ou rebelde, ele tem consciência. O meu pai se importa comigo. Mesmo sendo rebelde, ele fala, não, mas meu pai se importa comigo. Porque eu sou rebelde, enfim, vai usar outras colocações. Mas ele tem essa consciência, que o pai dele se importa por ele, que o pai dele quer o bem dele. Agora você imagina, se o profeta se interessou com aquela dificuldade que os filhos do profeta estavam enfrentando, muito mais Deus se importa com as suas preocupações, com as suas dores, com as suas angústias, com as suas preocupações da manhã. Ou seja, isso é o motivo de nós confiarmos mais em Deus. Aleluia! Lá no ambiente do seu trabalho, Deus sabe. Deus se importa com você. Sabe por que Deus te renova? É para você estar em pé. É para quando você entrar no seu ambiente de trabalho, que é pesado, que tem pessoas endemoniadas, mas a graça de Deus vai baixar em sua vida para você suportar, superar e Deus ser glorificado em sua vida. Sabe a situação de desemprego que você está enfrentando? Mas Deus te concede graça e vigor para quando você estiver lá, ou no Cine, ou enviando o currículo, mediante a graça de Deus, se você estiver numa fila, mesmo na fila de desempregado, você tem a graça e o poder do Espírito Santo de falar do amor de Deus para aquelas vidas. Não acha que Deus não se importa? Deus se importa sim, irmãos. Deus se importa com você. Se Deus não importasse com você, você não estaria aqui nesta noite, você não estaria aqui nem assistindo, nenhum de nós estaremos aqui vivo. Mas esse é Deus, mediante a sua maravilhosa graça, mostrando que te ama, te quer bem. Se interessando com você, se interessando pelas suas preocupações, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Voltando aqui ao versículo 6. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, um dos filhos do profeta, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse, levantai-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Olha que coisa fantástica, né? Um milagre, algo sobrenatural, né? Parece até aquele desenho de anime, né? Cadê aquela flutuação, né? Mas não é não. Se for assim, vamos dizer que esses desenhos imitou Eliseu. Não Eliseu imitou esse desenho. Longe disso. A Bíblia está bem superior, né? Brincadeiras à parte. Agora você vê a forma como o profeta Eliseu pegou a madeira, um pedaço de madeira, e jogou lá no rio para puxar o ferro. Irmãos, na questão da física, isso é impossível acontecer isso. Madeira puxar ferro. É impossível acontecer isso, irmão, né? É impossível. Isso é uma questão de milagre, questão de fé, né? Mas ali, como eu falei, era um profeta, o próprio Deus, usando ele para realizar este milagre sobrenatural. Mas tem uma questão interessante nesse texto, né? Uma questão de representação do sacrifício de Cristo, uma tipologia. Tipologia é algo que acontece do Antigo e que aponta para Cristo. Como assim, pastor? João capítulo 3, versículo 14 diz o seguinte, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim se importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Ou seja, ali uma representação que Cristo, mediante a cruz, a crucificação, Ele oferece salvação para nós, que lá no Éden caímos em pecado. E por causa do pecado, nós perdemos plena comunhão com Deus. Por isso que Romanos 3:23 Paulo diz o quê? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas mediante a cruz de Cristo, a graça de Deus é manifestada a todos os homens para o quê? Reconhecer Cristo Senhor e ser salvos mediante a graça de Deus. Ou seja, mediante a cruz. Aqui João também usa uma outra tipologia. Moisés levantou a serpente, né? Porque a serpente estava ali picotando, ali, estava mordendo ele com veneno. E aí, o povo, como sempre, problemático, Moisés, agora. Aí o Senhor fala, ó, prepara aqui
uma cobra aqui de cobre, e todos aqueles que olhar para essa cobra, que foram mordidas por elas, orar, serão o quê? Curados. Ela aponta para Jesus, porque o pecado nos atingiu, e o pecado nos afastou de Deus. Mas Deus providenciou Jesus ao morrer em nosso lugar, para nossos pecados, para quê? Para que saiamos da condenação eterna, sermos transformados filhos de Deus, povo de Deus, para morar onde? Na eternidade com o Senhor. Ou seja, como Cristo foi crucificado, era dizendo o seguinte: ei, você, alvo do meu amor, você, alvo da minha graça, eu morri por você, eu morri por você, eu morri por você, eu morri por você. Ei, você tem problemas? Saiba, eu morri por você. Ei, você está enfrentando isso? Eu morri por você. Ei, você, eu morri por você. Seja Joaquim, seja Maria, seja quem for, eu morri por você, para oferecer você a vida eterna, salvação, transformação de vida, para que você seja um filho de Deus, para que você seja justificado, para que você seja separado, para que você seja transformado pelo poder do nome de Jesus, ser uma nova criatura, ter uma expectativa de uma nova esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Por isso que ali há uma tipologia apontando o que Jesus iria fazer por nós. E há mais de 2000 anos, a mensagem do Senhor é publicada. Por quê? Uma mensagem eterna. Enquanto Cristo não vier arrebatar a sua igreja, vai continuar tendo a mensagem. E mesmo vier arrebatar, a mensagem de Cristo vai continuar. Porque Ele é Senhor. É a única mensagem que transforma vidas. Jesus. Jesus. E vou continuar dizendo, Jesus, 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 Jesus. Por quê? Porque Ele é Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Toda a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Oh, aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Cadê a igreja que o adora? A igreja que reconhece, a igreja que invoca o Santo dos Santos, o Rei dos Reis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Xarande carabassubi de caramanai. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da glória, que mediante o Espírito Santo, Ele está aqui para receber a nossa adoração, mas mediante o Espírito Santo, Ele está falando com cada um de vocês. Olha, filho meu, olha, filha minha, não tema, que eu estou contigo, não tema, eu cuido de você e da sua família, não tema, porque eu sou o Deus do milagre. Oh, xaramara, xarabane, caramanais. Aleluia. O profeta Eliseu jogou aquela madeira, que pode humanamente como nada, mas sobrenatural aconteceu. Fez flutuar o ferro. E assim Cristo, mediante a cruz do Calvário, Ele fez a você, oferecendo transformação, vida eterna, para que você seja uma nova criatura. Para que você pode dizer, eu sou filho de Deus. Para que você possa falar, eu sou um filho de Deus. Eu sou filho do eterno Deus. Alguém pode falar, mas você mora numa casa simples, humilde, que negócio é? Mas você pode falar, mas eu sirvo o Rei do universo. Quando Ele vier me arrebatar, essa casa simples vai ficar aqui e vou subir com Ele, porque Ele é o Rei dos reis. Ele garantiu isso minha vida. É você, meu irmão, que ganha bem, uma forma abastado, mas saber que quando Jesus vier arrebatar, vai falar, tudo vai ficar isso aí, porque a esperança maior é estar com o Senhor. Por isso nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a esperança nossa a qualquer momento. Mas enquanto não volta, vamos viver nossa vida, dando glória a Deus, dando aleluia, enfrentando dificuldade, glória a Deus,
conquistando vitória, glória a Deus, avançando, 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 e glória a Deus, e assim vão vivendo. E a graça do Senhor superabundar em nossas vidas. Aleluia. É superabundando, sempre abundando, abundando, avançando, e Deus sendo mais glorificado, a igreja avançando, ganhando almas para o reino de Deus, Deus sendo glorificado, e assim vai. Assim é a essência da fé cristã. Aleluia. O profeta Eliseu ali foi usado pelo Senhor. O milagre ali aconteceu. E ali a situação foi solucionada. E o nosso Deus, Ele não mudou. No Antigo Testamento, o Espírito dava por medida, mas pela graça, superabundou. E Deus continua operando, trabalhando, falando, orientando. Cabe a nós cremos, buscarmos e permanecer no Senhor. A igreja de pé, em nome de Jesus. Nessa noite, há alguém para Jesus nesta noite aqui? Alguém que não é evangélico, que não pertence a nenhuma igreja evangélica, ou que está afastado da casa do Pai. Eis aí uma oportunidade de você entregar a sua vida para Cristo, ou reconciliar com Deus. Nessa noite, há alguém para Jesus nesta noite? Alguém para Jesus? Ou será que todos são salvos em Cristo Jesus? Levanta aí os salvos em Cristo Jesus as mãos e diga amém. Amém. Parece que todos aqui são salvos em Cristo Jesus. Amém. Então que nessa noite, vamos orar. Que o Senhor, mediante o Espírito Santo, fortaleça a sua vida. Eu vou orar apenas em concordância. Mas manter essa base nessa questão espiritual, cabe você manter. E a escola dominical é uma delas. Ajuda muito a você fortalecer. É uma vitamina. É você a buscar. Que nesta noite, sai daqui, para essas portas. Não é porque eu estou pregando, não, eu sou nada. Sou nada, 1000 vezes nada. Mas pelo Senhor, sai para essas portas, batendo no seu peito, claro, estou falando uma forma de expressão, dizendo, eu preciso mais de Deus em minha vida. Você tem seus problemas, sim, mas acima de tudo, querer mais Deus na sua vida. É falar, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu preciso ter mais fome e sede do Senhor. Eu preciso mais de mudança da parte do Senhor. Que esse seja o teu desejo, mediante o Espírito Santo falo, diante do Senhor. Que nessa noite você venha falar com Deus, Senhor, eu quero mudança na minha vida. Para que eu seja uma bênção. Para que eu possa crescer mais no Senhor. Porque Deus almeja mais da sua vida. Deus almeja fazer grandes coisas. Mas cabe a você almejar mais Ele em sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te bendizer, ó Deus, por essa oportunidade de estar na tua casa, te adorar, te glorificar, de estar em comunhão com os irmãos, mas também, ó Pai, ouvir a tua palavra, meu Senhor. Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, nos santifica, nos exorta, nos chama a atenção, porque tu nos amas, Senhor. A tua palavra também nos instrui, nos traz fé, esperança, nos traz edificação, consolação, enfim, daquilo que nós precisamos, meu Senhor. E que a tua igreja nesta noite, ó Pai, e aqueles também estão assistindo ao vivo a gravação desse culto, seja edificado. Pai, quem sabe nesse momento, quem está assistindo, ó Pai, está entregando a sua vida para Jesus, eu te peço que teu Espírito Santo, ó Pai, venha governar sobre o coração da vida deste homem, desta mulher, que está recebendo o Senhor sobre a sua vida, daquele que está reconciliando pelo Senhor, que está no seu quarto, ou aquele que está na sala, dobrando o joelho, está chorando a teus pés, meu Senhor. Espírito Santo, consola, dê a segurança da salvação,
concede a alegria de ser salvo em Cristo Jesus. Pai, mais uma vez entregando a tua igreja em tuas mãos. Aqueles que estão enfermos, talvez alguém está em casa assistindo, ó Pai, essa pregação. Eu te peço que em nome de Jesus, na autoridade, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar. Venha repreender essa enfermidade. Esta mulher, este homem, ó Pai, que está, ó Pai, sendo oprimido pelo diabo, na autoridade do nome de Jesus, saia todo mal, saia a opressão agora, e que nesse momento agora, a paz de Cristo entra sobre esse ambiente, sobre este lugar, meu Senhor. Fortalece a tua igreja, Pai. A igreja é tua, meu Senhor. Nós precisamos de ti, ó Pai. Senhor, sem ti não somos nada. Nós dependemos de ti. Senhor, que a tua graça, o teu renovo venha estar sobre as nossas vidas. Senhor, nos renova, nos capacita. Ó Senhor, nos dá orientação do Espírito Santo. Senhor, edifica mais a nossa fé. Fortalece a tua igreja, meu Senhor. Cada um de nós aqui. Porque nós dependemos, precisamos de ti, meu Senhor. Nos guarda, nos livre de todo mal. Senhor, que o Senhor venha continuar a nos capacitar, a nos renovar, a nos sustentar para a glória do teu nome. Nessa noite eu oro juntamente com a tua igreja e assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?